bem desantenada com essas coisas. Mas eu sei dessa história. E tenho a minha opinião a respeito dessa romantização. Não é uma romantização, a gente tem os dois lados. Tem o lado A lá e o lado B. O primeiro lado, a gente precisa não usar este nome romantização, mas humanização. Certo. Humanização. Existe uma crueldade muito grande, o mundo é cruel. A gente... Tinha um grande amigo meu que ele falava assim, o mundo ele é cruel com os gordos e com os tímidos. Eu sou de uma família de pessoas obesas. Então, eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu era obesa até os 12 anos de idade. Então, assim, é muito ruim você ser excluído. É muito triste você se sentir inferior por uma coisa que não deveria nos diferenciar em nada. Como o sexo, como a orientação de gênero, como a cor da pele. A obesidade é a mesma coisa. Então, essa nossa luta e essa corrente muito grande de várias áreas da saúde, da humanização do tratamento, é muito importante. A gente precisa trabalhar muito isso. A gente precisa trabalhar que a pessoa obesa, por exemplo, ela tenha coragem de entrar na academia, porque eles não têm. Não é um espaço para eles. É um espaço de gente gostosa. E não. Verdade. Lá é o lugar deles. É mais deles do que... Mais deles do que nosso. Eu posso ficar gostosa em qualquer lugar, eu vou subir escadão, eu posso fazer um monte de coisa. Aquela pessoa precisa de ajuda, precisa de suporte, precisa de todo aquele repertório de equipamentos, sabe? Precisa se sentir acolhida. E mesmo que não seja para emagrecer, mas que seja para ela poder ter uma vida com saúde como todas as outras pessoas. E isso é muito mais cruel ainda quando a gente fala de profissionais da área da saúde. Então, um nutricionista gordo, eu assisti um vídeo esses dias de eu não vou lembrar o nome, de um deles falando, cara, é cruel você fadar a pessoa super competente, com uma bagagem de conhecimento gigantesca, não consegue espaço no mercado de trabalho por causa da aparência dela. Em que mundo a gente está, gente? Que a gente não respeita a existência do colega. Que a gente não ouve. Fecha o olho, então, e só escuta a pessoa, que você vai ver que é um puta cara. Sim. Poxa, eu estou vindo agora de um evento que atende, de uma entidade que atende pessoas com deficiência. Poxa, a gente tem restaurantes incríveis hoje, tocados por pessoas com síndrome de Down. Sim, já vi. Sabe? A gente tem... é tanta coisa, assim, sabe? A gente tem tanta gente fazendo tanta coisa legal. Eu falo assim, a gente precisa mudar o algoritmo. Quando eu falo que eu não consumo internet, é justamente por isso, porque a gente, infelizmente, tem uma tendência a colocar o nosso olhar no negativo. E a internet, ela não dá o que a gente gosta, ela dá o que a gente vê mais. Verdade. E a gente para ver a bosta. E ela vai te dar mais e mais. Verdade. Então, chega num momento em que você começa a reproduzir o discurso alheio sem perceber que você está muito errado. E esse é um exemplo disso. A romantização, não sei o quê. Não é romantização. Ela tem o direito de ser o que ela quer. E ela tem o direito de se expressar na internet do jeito que ela bem entende. Ponto. E nós não temos que julgar. Agora, romantização da maneira como as pessoas falam, assim, como um estímulo às pessoas serem gordas, é onde eu falo que o algoritmo está errado. Porque você tem alguma vontade de ser gordo na sua vida? Não. Você tem? Você tem? Verdade. É imbecil falar nisso, cara. É a mesma coisa que você perguntar se a pessoa quer ter câncer. Claro que não. Óbvio. É óbvio que não. Agora, se ela é assim, se essa é uma condição da vida dela e ela não está incomodada e está manifestando a felicidade dela em ser assim, que seja. Não há uma romantização. Há uma humanização da escolha de vida dessa pessoa, que tem que ser respeitada. Não significa que obesidade não é uma doença, é uma pandemia, merece atenção, merece toda a nossa preocupação, todo o nosso cuidado. Desde que a gente não fira ninguém no caminho. Ponto. Muito bom. Excelente. Eu toquei nesse assunto porque quando esse caso ele explodiu, eu vi muitos comentários de profissionais falando exatamente o que você falou no final. A obesidade, não a pessoa ser cheinha, obesa. Provavelmente ela está com algo que precisa ser tratado em questão de saúde.
E aí, o que eu enxerguei? Por isso que eu até falei, entre aspas, a romantização. A partir do ponto que a pessoa é uma influencer, de repente, ela pode influenciar pessoas que precisam, de repente, de um certo tratamento e achar que ela não precisa. Nesse ponto que eu queria chegar. Eu super assim. entendo. Mas aí Entendeu? a gente vai voltar naquela briga que eu tinha lá na universidade, no começo do século, da briga com as blogueiras. Cara, não consuma o conteúdo. A gente não pode tratar o internauta, o espectador, as pessoas que estão lá como retardadas. Verdade. Eu vou influenciar, não sei o que. É uma criança de 3 anos? Se é uma criança de 3 anos, ela tem um pai e uma mãe. Esse pai e a mãe têm obrigação de educá-la, não eu. Verdade. Mas eu fui influenciada pela fulana. Porra, responsabilize-se pelos seus atos, pelas suas escolhas. O direito que ela tem, que é dela e que precisa ser respeitado de manifestar-se como ela bem entender, ela não pode gerar ser nessa. retirado. Ela tem que saber qual é a responsabilidade dela. E dentro daquilo que eu acabei de falar, que é o estigma da obesidade, que é muito ruim, se há um lado negativo de alguém que se sente mais confortável em não buscar tratamento, o que é outra mentira. Porque se você se sente mal, você vai no hospital. E tem um monte de gente não obesa que não vai no hospital e também precisaria. Não dá para botar na conta de ninguém, entendeu? Verdade. Em compensação, o tanto de pessoas que ela estimula a se aceitar e parar de sofrer, ou sofrer menos, em função de tudo que sofre todos os dias, o dia inteiro, porque essa é a vida de um obeso. Por esse ponto tem sentido. Você sai de casa, você entra no ônibus, agora tem, mas você não passava na catraca, não tem lugar para você sentar, você desce, você fica entalado na porta, você vai entrar num lugar, cara, você vai comprar uma roupa, não tem o seu Verdade. tamanho. Porra, Tem isso. O mundo, na verdade, não favorece, né? o mundo Vamos não dizer te assim. favorece em nada. Os relacionamentos, não, sabe? As pessoas são cruéis, as crianças são cruéis. Nós ensinamos elas a serem assim, desde pequena, faz muito tempo que a gente tem essa educação nociva. É como eu falei para vocês, eu sou do Sul, a comunicação não violenta nunca chegou lá. Verdade. Então, assim, chamar um ou outro de gordo, de rolha de poço, de não sei o quê, vai ficar brabo agora com uma brincadeirinha. Cara, não faz. Sim. Não custa nada. Não custa nada respeitar o amiguinho, sabe? Não custa nada dar o direito do outro ser feliz como você é. E seja ele do como for. Então, assim, vamos nos responsabilizar pela educação dos nossos filhinhos. O filhinho é teu. Você não quer que ele veja tal conteúdo? Precisa ser. Ponto. Muito simples. Excelente. Sensacional, gente. Isso aí, era o ponto que a gente queria Eu acertar. queria Isso aí, pegar sensacional. esse ponto porque eu vi que estava muito realmente dividido ali. Sim, tava indo numa curva fora da caixa, totalmente. Porque todo mundo... É a história que eu falei do algoritmo. Assim, você escuta tantas opiniões, você adota para você e você se sente no direito de julgar. Uhum. Então, ela pode fazer, ela não pode fazer? Não sou eu que tenho que falar, gente. Não, mas o ponto que você tocou que, pô, ninguém é retardado, todo mundo sabe o que está consumindo. Sabe? Faz todo Você sentido. sabe Perfeito. quem você segue, quem você não segue, você escolhe. Alimenta o seu algoritmo, então, do jeito que te seja interessante, Favorável. que seja produtivo, né? Que te Exatamente. acrescente. Ponto. Tem sentido, eu não tinha pensado por Sensacional. essa ótica. Faz todo sentido.